Eu sou Paulo Biak e eu sei que muita gente estava esperando esse vídeo e eu demorei, assim, pra falar, pra fazer, demorei aí uns 7 meses, porque eu não queria que isso se transformasse apenas numa fofoca, né, uma fofoca vazia. Acabei de deixar minhas crianças em casa, cara. Se minhas crianças estivessem aqui, cara, eu ia te fuder num nível, cara. Eu devia ter feito o cara escrever um laudo, cara, o teu engenheiro. Probleminha na laje aqui, cara. Não sei por que tá vazando água desse alçapão aqui, ó. Aí água daqui, a casa inteira tá assim. E o mais estranho é que não choveu, choveu pouco. Eu subi lá agora na laje e tá seca a laje. Então ela tá retendo água em algum lugar. Eu tô com medo que o teto caia, assim. Esse quarto aqui tá infiltrando por aqui, ó. Difícil de te mostrar, mas tem uma rachadura bem grande aqui, ó. Dá pra ver que tá mofado aqui, ó. Mas aqui, ó, descascou inteiro sozinho, ó. Ou seja, aquela impermeabilização não funcionou direito. As calhas estão limpas. Não sei o que você pensa aí. Tô muito preocupado, cara. Tá abrindo aqui a laje, cara. Não tá mais só pingando, sabe? Com medo de cair na cabeça das crianças aqui, dos meus filhos, cara. Porque a minha saída da casa anos 60, uma casa que eu amava, não foi por causa de um problema, um único problema, mas sim um acúmulo de vários problemas, financeiros, estruturais, pessoais. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo para que funcione para você como um aprendizado, talvez. E sim, tive um problema muito grave que daí culminou na minha saída, exigindo até entrada de advogado para resolver a situação. Olhada pela casa, mas vou dar uma geral nessa sala assim, ó, sem muitas delongas. Então, nesse vídeo, finalmente, vou te contar por que eu saí da casa anos 60 e eu vou te contar tudo certinho, em ordem. E antes de tudo, meus amigos, vou falar pra vocês que eu tentei resolver, eu tentei conversar, eu tentei eu mesmo me entender e ficar nessa casa. Eu tentei fazer dar certo até onde deu. Então não foi assim uma decisão por impulso, repentina, não foi porque eu cansei, vou sair dessa casa. Foi acontecendo e eu decidi ir embora. Eu tentei ajustar, tentei resolver, tentei relevar as coisas que aconteceram, mas infelizmente não foi possível sustentar essa minha escolha de estar lá. E o doído de tudo isso que foi uma escolha realmente que tinha muito a ver comigo, né? A casa tinha muita história, era uma casa que eu me senti muito bem, muito livre e me senti muito eu dentro dessa casa. Tipo a ver aqui, ó, para todos os lados e uma área muito maravilhosa para ser explorada, coisa que eu não fiz ainda, mas já trouxe elas, as incríveis corrida das jiboia. Olha como é que estão as bichas, que maravilhosa. Aqui foi o lugar que eu achei mais interessante colocá-las, porque não pega sol direto aqui. Elas estão se dando bem já faz uma semana. Mesmo ela vazia, quando eu aluguei ela, eu achei que tinha tudo a ver comigo, porque me lembrava muito da casa dos meus pais, da minha infância antes dos 6 anos, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Eu acho que tinha essa coisa da casa térrea, tinha área externa, tinha tudo que eu gostava e eu via muito potencial pro meu ser criativo evoluir lá dentro. E muitas pessoas me falavam, Paulo, mas pra que ficar nessa casa? Dá muito trabalho, ela é muito grande, tem muito problema e tal, mas na verdade foi uma fase que eu me separei, fui pra lá e me encontrei lá comigo mesmo, em terapia inclusive, e descobri que eu precisava não só de mais espaço na minha cabeça, mas de espaço físico, eu precisava expandir, eu precisava testar isso. Mas claro, não basta ser um espaço bonito, que funcione pra você, mas se aquele lugar começa a te dar problemas constantes, isso tem que ser levado em conta. Já no primeiro ano eu já senti isso e pra vocês saberem, eu fiquei 3 anos lá, eu entrei em junho de 2022 e saí em julho de 2025. Então eu fiquei 3 anos lá fazendo essa casa. E quando eu falo fazendo essa casa, é realmente tirar ela do zero, né? Pegar uma história que tava morta, uma casa que tava largada, meio abandonada há 7 anos lá. Eu peguei e dei vida pra essa casa. Aí eu preciso começar do início aí, vamos fazer esse bloco aqui falando sobre o porquê que eu fui pra essa casa. Eu tinha muito dinheiro, o Paulo Biak estava milionário, rico. Na verdade eu juntei duas ideias para fazer isso funcionar. Eu estava precisando de um novo local para o meu estúdio, onde a gente pudesse trabalhar, eu, minha sócia, os funcionários, e também precisava de um lugar para expandir minhas ideias e morar com os meus filhos. Então vi nessa casa um grande potencial, porque ela era dividida em 2 blocos. Ela tinha uma parte residencial na frente e atrás tinha uma edícula muito bem estruturada que eu podia fazer o escritório. Dessa forma eu conseguia dividir o aluguel, o custo dessa casa, em partes com o meu próprio estúdio. Ao invés de alugar um estúdio fora, você sabe que aqui em São Paulo tudo é muito caro, ainda mais imóvel comercial. Acho que aí já começaram alguns dos problemas das minhas aventuras aí, das minhas ideias, que foi misturar o profissional com o pessoal. Imagine você com uma casa tua, tal, e várias pessoas passando pela sua casa para ir para o escritório, que é a parte de trás da casa, né? É realmente uma mistura do seu íntimo, né, do seu social com o seu profissional. E antes de mais nada, eu e a Carol, que é a Carol da Casa Caos, que vocês acompanharam, inclusive se você nunca viu Casa Caos, a transformação
reformação desse apartamento que a gente fez na pandemia, a gente fez uma super reforma, assista aqui em cima, que tem uma série chamada Apartamento, como que é? Ah, lembrei, o nome da série é Compramos um Apartamento, e agora a gente reformou do zero e esse apartamento ficou lindo. Eu acho que tem uns 20 episódios, é muito legal de acompanhar para você que gosta de reforma de apartamento. Inclusive a Carol ainda mora lá, saiu um vídeo do Life by Luffy, do Luffy Gomes, visitando a casa da Carol, que tá lindíssima também. Se você quiser conferir, veja depois lá no canal do Luffy. E sim, nos damos muito bem, eu e a Carol. Inclusive a Carol é a minha sócia no Estúdio Fetiche. Para quem também não sabe, eu tenho um estúdio de desenvolvimento de produto, que é de onde sai toda a minha bagagem aí, meu background, meu conhecimento técnico em design. Sai desse estúdio, foi fundado em 2005, 2006, então temos aí 20 anos de trajetória desenhando produtos para todo o Brasil aí, frasco de perfume, mobiliário, tem de tudo. Mas enfim, era a minha casa, com a passagem de toda essa turma indo e vindo lá para trás, frequentando a casa de certa forma. Era uma casa muito escancarada, né? Tinha todas as laterais ali abertas, as janelas, então a parte frontal da casa também era uma porta de correr maravilhosa, ampla, gostosa. Foi uma fase muito legal, mas realmente não funcionou, nem pra mim, nem pro estúdio, e eu trabalhando em home office foi uma desgraça. Eu não sou um cara bom de trabalhar em casa, eu preciso sair pra trabalhar. Aí com a saída do estúdio lá da casa, o aluguel pesou bastante pra mim. Vou abrir, ó, a produção, podemos abrir o valor do aluguel? Vamos abrir aqui que, né, a gente tá numa nova relação aqui no canal. R$9.000. Tá? R$9.000. E eu acho legal falar pra vocês que essa casa estava anunciada por R$12.000, então eu consegui um desconto bom fazendo um acordo, né, e fazendo algumas trocas com eles relacionadas a benfeitorias básicas, como pintura da parte externa e tal. E é isso, falar que eu ia, de certa forma, ocupar aquele espaço e dar vida para aquele espaço. Mas isso nada em contrato, tá? Foi só assim na negociação ali, no fio do bigode. Aí, quando o estúdio saiu de lá, realmente apertou, né, porque eu tive que bancar a casa toda, então eu comecei a pensar em várias alternativas para pagar aquilo tudo. De alugar para Airbnb, fazer lá atrás, porque eu tava num bairro que tem muito gringo e tal, muita gente de fora que vem visitar o bairro, vem passear, vem fazer turismo. Comecei a articular muito isso e comecei a pensar que eu tava desfocando do meu fazer principal, que era o YouTube, as mídias sociais e também o meu estúdio, né, meio a meio ali, meu estúdio de desenvolvimento de produto. E vi que não era uma grande alternativa, porque eu ia me dedicar demais a isso, que no fim era só para me ajudar a pagar o aluguel. Aí surgiu uma oportunidade super legal, que foi meu querido amigo Marcelo Rosenbaum, que morava perto da minha casa. Ele tava com o escritório mais enxuto, como era pós-pandemia ali, ele queria um local meio temporário para montar o escritório dele e ficar ali na casa comigo perto, já que a gente tem projetos em comum. Para mim foi ótimo. E pior que tem uma travessa atravessada aqui, ó, mas ela realmente... Aqui eu tive que botar uns calços. Aqui tinha que ser uma vidinha pra aguentar. Aqui eu botei, ó, embaixo um tronco, mas aqui eu acho que precisa de um negócio. Mas é que a criança não é pra subir. E foi um período muito divertido, porque todo mundo ocupou lá a parte de trás, os arquitetos, o Marcelo, a Adriana, o pessoal que são muito meus amigos, a Gal, a cachorrinha do Marcelo. Só que era temporário, e o Marcelo ficou ali seus 2 anos na casa, o que foi muito rico. Ele acabou saindo porque a reforma do escritório novo já tinha terminado e ele precisou se mudar. Então eu novamente fiquei numa situação difícil ali em 2025, com o aluguel completo nas mãos. E é isso, tinha o aluguel, mas além do aluguel tinha a vida prática dessa casa. A operação de uma casa desse tamanho é quase uma empresa, né? Então a operação real dessa casa era muito complicada, né? A manutenção do dia a dia dessa casa foi ficando muito cansativa, de certa forma também. Vou te falar que uma das coisas que mais me irritava é que o portão da garagem não permitia que os meus carros altos aí, mais altinhos, as Toyotas Bandeirantes e tal, elas não passavam no vão da garagem. A viga era muito baixa e o proprietário, de certa forma, não colaborava para que eu conseguisse ajeitar o portão para entrada de um carro SUV, um carro mais alto, só entrava carro baixo, que é uma das coisas que inclusive eu investi e acabei fazendo uma reforma no portão para que ele corresse de lado, para que eu conseguisse guardar meu carro dentro da garagem. A piscina, por exemplo, da casa, ela não tinha motor, era uma piscina gostosinha, mas era um tanque, né? A manutenção dessa piscina foi um inferno. Eu fiz vídeo, cheguei a fazer vídeo, porque eu tive que improvisar várias vezes com bombas externas ali, aquelas bombas de piscina inflável, né? Então eu fiz umas gambiarras e até funcionava por um tempo, mas eu
acho que não dava conta aquilo ali, cuidado químico ali, né, cloro e tal, a bombinha não aguentava, e de repente a água da piscina ficava completamente esverdeada. Se as crianças brincassem muito na água, outro dia já tava toda verde e eu não conseguia cuidar, eu tinha que despejar toda a água, retomar, e cada enchida de piscina era 500 conto. Então esses tipos de acordo com o proprietário eu não conseguia resolver, por exemplo, montar um motor na piscina, talvez tivesse que ser um investimento meu. Meus amigos tinham um problema lá que eu tô falando da operação da casa, mas tinha um problema com banho. Chuveiro a gás, delicioso, minha paixão. Só que aqui em São Paulo existem rodízios da Sabesp, que é a empresa de água, a partir das 18, 20 horas em alguns bairros, que eles cortam a água da rua, você tem que ficar com a água da caixa d'água. E o que rolava nessa casa? Que os chuveiros, em vez de serem conectados na caixa d'água, eram, pasmem, eram conectados na água da rua. Você ia tomar banho e plau, não tinha água. Simplesmente não tinha água para tomar banho porque os chuveiros estavam conectados na água da rua e não na água da caixa d'água. Isso é um probleminha da casa que era uma gambeta geral da gestão dessa casa, dos proprietários, que era uma gambiarra total, super improvisado. Improvisar em estrutura não é um bom negócio. Caixa de gordura, meus amigos, tive que refazer, tive que quebrar por conta, abrir, tirar, limpar. Um dos banheiros sociais se conectavam com o esgoto da cozinha, era uma zona. E essa lida com os proprietários vai ficando muito cansativa, né? Isoladamente parecem detalhes, né? Coisas pequenas, mas isso tudo num grande montante vai enriquecendo a bola de ódio ali, vai ficando uma coisa insustentável. E vai ficando insustentável porque coisas que eu avisava que estavam com problema, coisas que eu pedia, coisas claramente precisavam ser feitas para manutenção do imóvel, seja para mim ou para a próxima pessoa que entrar lá. Então tinha problema no telhado da edícula que entrava água, molhava todos os computadores, inclusive molhou os computadores da Rosenbaum, molhava os meus computadores, as garagens infiltravam todos os banheiros e todos os cômodos da casa entravam água quando a chuva era forte. Passa uma manta acrílica aqui, uma resina, agora você vai ver, agora vai resolver e tal, vai parar de pingar e nunca parava e o troço ia aí. Fora tudo isso, meus amigos, tem o custo invisível, né, de manter essa casa, que não é tão invisível assim, né, que é uma casa grande, né, então você não tem só o aluguel, né, você tem a operação do dia a dia ali, não tem como não ter uma faxineira, né, como eu trabalho muito fora, tenho muito trabalho, tenho 2 filhos, eu tinha que ter uma pessoa, e ainda tenho, a grande e maravilhosa Mara, jardineiro que tem que dar um tapa, que não tem jeito, os vizinhos começam a pedir pra podar a árvore, podar porque tá invadindo lá, invadindo aqui. Fora tudo isso, eu investi muito nessa casa, eu não tô falando do acordo inicial lá, baixou o valor de 12 para 9, porque eu vou fazer isso. Não, era coisas que eu fiz por conta. Essas reformas que eu faço aqui no canal, eu fiz lá, né? Então a edícula, de certa forma, eu dei um tapa inteirinha, deixei ela perfeita. Pintei toda a área externa, toda a edícula, trabalhei nas trepadeiras ali na unha de gato pra ela subir. Eu ia lá diariamente cortar, fazer ela subir pela casa. Eu queria deixar ela com aquele clima bem ali... Que clima é esse? Nem sei que clima é esse. Bom, o clima daquelas casinhas que tem aquelas plantas subindo, esse é o clima. E o jardim, que eu tirei do zero, vocês podem ver aí nas imagens, ele era do zero, era terra batida, eu deixei ele um jardim tropical. Fiz um paisagismo empírico, Paulo Biachiano ali, meio de ir colocando planta de tudo que é jeito. Todas as corridas, quem acompanhava a corrida das jiboia, tá tudo plantado lá. Até a trepadeira da parte da frente da casa, que cobre o muro da frente da casa, eu levei um golpe num jardineiro que passou lá, eu gastei R$700. A gente passa lá e vê a trepadeira, o Chico fala, e é ali que você perdeu, né, R$700 pro cara lá, né, papai? Foi bem isso, ele cobrou R$700 pra plantar 6 vasinhos de trepadeira. Depois eu conto, isso aí é outra história. E daí tem a reforma do banheiro social, que é um grande ponto, eu já mostrei aqui no canal, foi aí um investimento de mais de R$30 mil nesse banheiro. Olha nesse antes aqui, vou fazer aquele casca, esse antes, olha esse depois aqui, meu, ficou bonito. A iluminação ficou muito legal, botei trilho bem simples em cima, o trilhão, aquele trilhão, botei 2, coloquei 2, spot pra lá, spot pra cá. A iluminação, quando chegou, deu uma valorizada nessa textura da parede, ó. Isso é uma dica legal pra você. Texturas em parede com luz, fica assim, ó, lindo. É assim que faz. Mistura de texturas, iluminação e cor. Coloquei tudo de bom e do melhor. Tirei, abri janela, quebrei, abri, troquei piso, parede, chuveiro, toda a parte de metais sanitários, ó. Metais e louças, tudo do melhor e ficou tudo lá. Tem uma dorzinha, né, por ter deixado aquilo lá. Tem o meu papel também de trouxa, tem.
Trouxa. E esse banheiro ficou o melhor lugar da casa, né? E eu deixei tudo. Vou dizer pra vocês, eu não tirei nem o chuveiro. Eu não tirei nada. Eu podia ter tirado os metais sanitários, devolvido o que era da casa. Podia ter feito isso, mas eu vou te falar o porquê eu não fiz. E aí a gente chega, eu acho que num ponto do agravamento da crise ali, né, dessa casa. Tinha essa questão que foi ficando cada vez mais complicada, que era da infiltração, não só nas áreas ali íntimas, mas também na garagem. A casa ali principal não tinha telhado, ficou uma estrutura a se fazer, então ficou uma laje, mas pela casa não ter telhado, a água acumulava muito nessa laje e às vezes ela não dava conta, então ficava pingando dentro da casa, só que aquilo ali foi crescendo, as manchas foram aumentando, a tinta do teto foi caindo e aquilo começou a ficar esquisito. E eu alertava isso faz tempo por mensagem, falava, atrás alguém aqui, ó, tá ficando estranho, não, a gente vai fazer. Probleminha na laje aqui, cara, não sei por que tá vazando água desse alçapão aqui, ó, aí água daqui, a casa inteira tá assim. E o mais estranho é que não choveu pouco, eu subi lá agora na laje, tá seca a laje. Então ela tá retendo água em algum lugar. Eu tô com medo que o teto caia, assim. E se a gente fizer um telhado? Eu falei, tá, temos que conversar. E a impermeabilização, daí eu passava, imagina, eu trabalho com isso, de certa forma. Eu falava, olha aqui, ó, tem essa tinta aqui emborrachada. Ah, é muito caro, isso é meio difícil, Até que, meus amigos, ali em meados de setembro, foi uma chuva muito louca aqui em São Paulo, setembro de 24, começou a chover muito mesmo. E daí começou a agravar muito a situação da cozinha e do quarto do Chico. Esse quarto aqui tá infiltrando por aqui, ó. Difícil de te mostrar, mas tem uma rachadura bem grande aqui, ó. Dá pra ver que tá mofado aqui, ó. Mas aqui, ó, descascou inteiro sozinho, ó. Ou seja, aquela impermeabilização não funcionou direito. As calhas estão limpas. Não sei o que você pensa. Começou a desprender, assim, a tinta. Começou a ficar meio grave. E eu falando, ó, vem dar uma olhada aqui, porque tá ficando esquisito. E ele foi lá, subiu, fez uma impermeabilização novamente mambembe, colocou lá uma coisa, falou, ó, dá mais uma olhada aí se vai segurar. Não segurou. Eu comecei a ficar preocupado, que começou a soltar, eu chamei o pessoal da Rosenbaum. Acho que é melhor você botar uma sustentação aqui, porque talvez isso aqui possa cair, machucar alguém. Tô muito preocupado, cara. Tá abrindo aqui a laje, cara. Não tá mais só pingando, sabe? Com medo de cair na cabeça das crianças aqui, dos meus filhos, cara. Enfim, veio um engenheiro dele, do proprietário, dar uma olhada e falou que tava tudo ok, não, fica tranquilo, isso aí não vai acontecer nada. Isso aí foi uma sexta-feira, tá? Eu tinha deixado as crianças na escola, tinha levado a Totó pra casa da Carol, cheguei em casa, passei pela cozinha, peguei um copo d'água atrás de mim. Caiu. O teto da cozinha caiu. Assim, eu fiquei em choque. Pessoal, só registrando aqui, acabei de passar aqui, ó. Acabei de passar da parte da sala para minha cozinha aqui, ó. E isso aqui simplesmente desmoronou comigo, assim, dando aquela corrida para cá por causa do barulho. Só que eu tô avisando o proprietário, ó, há muito tempo. Eu tenho todo o histórico de conversa. Isso aí vai mais de 4 meses, 5 meses que isso aqui tá piorando e caindo. Ah, não vai cair. Eu falei que ia botar estaca, caiu. Tá tudo aqui, ó. Tudo no chão. Eu tenho 2 crianças. Se um bloco desse aqui, ó, cai na cabeça da Lola, ó. Se isso aqui, ó, meu amigo, com essa ponta aqui, ó, cai na cabeça... Olha, eu não consigo nem levantar de tão pesado que é. É pesado isso aqui, meu amigo. É pesado. Se cai na cabeça da Lola, isso aqui mata, meu amigo. Mata, tá? Caiu em cima das minhas coisas, caiu aqui, caiu tudo. As coisas não me importam em nenhum momento. Me importam as minhas crianças que, felizmente, estavam fora dessa casa nesse momento que caiu, tá? Isso aqui tá pra cair, essa merda. Ali acabou toda a romantização possível que eu fiz daquela casa, né? Veio quase um flashback de tudo que eu tava passando. E no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas pra você não cair nessa cilada que eu caí. Então fica até o fim, viu? E aí já não era mais questão estética, né? Foi segurança total. Eu tinha acabado de passar e não é assim, caiu forrinho de gesso. Estuque de anos 60, então não tinha ninguém naquele momento. Não tinha Totó, que é um cachorrinho salsicha, que com certeza teria morrido se ela estivesse na cozinha comendo a raçãozinha dela. Matava. Bom, eu fiquei bem malucão essa época. Falei, nossa, fiquei louco. Fui pra cima. Sempre eu tava com muita raiva, então eu conversei de forma bem agressiva. A gente, na verdade, foi conversando e eu fiz um acordo. E por que eu fiz um acordo? Bom, não sei por que eu fiz. Na época eu tava apaixonado ainda, né? Eu estava apaixonado pela casa. E quem ama
perdoa, né? Eu queria ficar na casa, não queria sair da casa. Pareceu interessante, eu ficaria na casa, ele construiria o telhado enquanto eu estaria dentro da casa, mas eu não pagaria aluguel. Acabei ficando lá com a obra dentro da casa, não pagando aluguel. Só que aí, meus amigos, virou mais um pesadelo, né? Óbvio, a obra do telhado, imagine, tava, sei lá, vamos fazer esse telhado em 45 dias, era a promessa, isso aí se arrastou por meses, muito por conta da desorganização, da gestão dessa obra, né? E a forma que eu previamente já devia ter percebido, né? E já deveria ter pensado que ia ser assim, porque sempre foi assim. Então era tudo muito improvisado, material de baixo custo, poucos colaboradores trabalhando no telhado, né? Eu acompanhava ali, eu adoro isso, mas isso se tornou um inferno, porque começou a sujar minha casa. O barulho era enlouquecedor. Até aí, meus amigos, eu aguento, tá? O trabalho todo, ficar escutando lá, pra mim tá tudo bem. O grande problema foi a quebra do meu acordo, que ele voltou a me cobrar aluguel, mesmo sem ter terminado o telhado. E o que eu tinha acordado com ele é que eu voltaria a pagar aluguel quando o telhado tivesse completamente finalizado, testado e sem nenhum tipo de colaborador passando pela minha casa. Estando brincadeira, né? Que acabou. Olha isso aqui. Olha a água aqui, ó. Essa água tá entrando toda no quarto da Lola, da minha filha, até agora. Isso aqui não tá fechado. Falta pelo menos um quarto de obra aqui do telhado ainda. Então esse era o acordo. Ele de repente começou a me cobrar de novo o aluguel, falando que estava finalizado. Aí a gente começou a não ter mais conversa, né? Então não tinha como conversar. Então entrou a minha advogada, falar com a advogada dele até a gente chegar numa solução final para que eu, principalmente, não saísse perdendo disso, porque ele ia usar tudo contra mim e talvez eu pudesse usar tudo contra ele também. E por que o advogado no final? Porque quando você sai de um imóvel, aí fica, né, a dica, você tem que devolver esse imóvel da forma que você pegou ali no contrato. E eu peguei o imóvel de um jeito, tô devolvendo de outro. Melhor? Muito melhor. Mas na cabeça do proprietário e na jogada do proprietário, talvez não. Então, por exemplo, ele podia me pedir para pintar tudo de branco de novo, as áreas externas, sendo que eu pintei as áreas externas todas de verde, que fazia sentido com o jardim. Inclusive, ele podia falar para voltar o banheiro original ao invés do banheiro reformado que eu deixei. E entrar em algumas coisinhas que eu não queria entrar e eu não achava nem um pouco justo eu ter que pintar a casa toda, por exemplo. Então eu não saí dessa casa no 60 por uma única razão, né? Eu saí por essa sequência de acontecimentos que finalizaram nessa situação, que me fizeram sair com muita dor no coração ainda. Eu gostaria de ter ficado. Então eu acho que é esse o luto que eu falo dos outros vídeos, que eu ainda vivo, estou ainda tratando esse luto da saída dessa casa, que eu tanto amei. É quase um final de relacionamento ruim, né? A história aqui da Casa de Vila é um recomeço, uma nova história num outro lugar que eu pretendo ficar. Agora, pra você não cair nessa cilada que eu caí aí, vou te falar algumas coisinhas. Nunca faça acordos importantes ali com o proprietário de forma verbal, só ali no fio do bigode. Então, mudança de valor, pausa no aluguel, né? Que foi mais ou menos isso que eu fiz. Obra, prazo, né? Prazo de entrega de obra, prazo de manutenção, prazo de reforma, reforma que você vai fazer, responsabilidades de manutenção, né? Quem que é responsável por qual manutenção? Qualquer coisa assim, ela precisa ser totalmente formalizada. Para isso é sempre muito bom ter um advogado. Eu pensava, advogado, nossa, vou gastar uma grana, não tem para quê. O advogado, ele realmente organiza ali isso, né? De forma, não é um valor extraordinário, é um negócio que vai justificar e você vai perder menos dinheiro. Então, quando eu saí da minha casa, a entrada da advogada me fez economizar, né? Porque eu ia gastar muito na saída da casa. Um lance antes de alugar um lugar é realmente dar uma testada em tudo que tem na casa, né? Testar como se você fosse morar. Eu não sou essa pessoa, infelizmente, eu não tenho esse cuidado. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, subido no telhado, é que eu me apaixono, assim, pela coisa, daí mesmo que tivesse ferrado, eu vi, se estava ferrado, eu ia querer resolver. Mas eu acho que para as pessoas, o que eu tenho que falar vai lá, testa o chuveiro, vê se funciona, se gela, se não gela, se tá funcionando, se tem vazamento aqui. Eu acho que tudo isso ajuda a minimizar os problemas futuros. Eu acho que um outro ponto que eu não coloco muito ali no papel é esse custo invisível. Eu acho que isso é essencial, ainda mais quando você vai fazer uma mudança de padrão, vamos chamar assim, né? Você tá alugando uma casa lá de 3 mil, você vai para uma casa de 5 mil, né? Qual é esse custo invisível, né? Não é só aluguel, né? Você vai ter outros custos. Se você mora em um apartamento, você tem condomínio. Você mora numa casa, você não tem condomínio. Mas se você não tem condomínio, você tem uma manutenção, porque no condomínio quem faz manutenção é o condomínio. Então esse tipo de coisa você tem que jogar no papel. Outra coisa é tentar entender o proprietário, se aquela casa é uma
uma casa que tem importância para a pessoa, né? Se ela quer cuidar aquilo como um bem, né? Como uma história, ou se é só um lugar de fazer grana. Então essa parceria com o proprietário pode ser interessante. Então os acordos pré-nupciais ali, né? São importantes. De você já fazer o que eu fiz aqui na Casa de Vila. Eu já acordei algumas coisas no papel com essa advogada, porque eu já acordei isso formalmente. E isso da parte do proprietário também tem que acontecer. E uma última coisa que eu acho que fica como dica aí, mas eu acho que é mais um desabafo do que dica. Casa alugada, infelizmente, não é sua casa. Ela é sua, é o seu lar, assim, mas não é sua casa. Eu tô numa fase aí, vou ser sincero, porque eu sempre falei, casa alugada tem que ser sua casa e tal. Mas eu não sei mais, entendeu? Eu tô numa fase que eu não sei, porque assim, não dá pra falar que a tua vida tá ali, porque o proprietário pode tirar da casa a qualquer momento, querer vender, e as regras estão com ele, de certa forma. Então, você fica um pouco ali, eu fico meio assim, tô numa fase, eu tô bem aberto aqui com vocês, eu tô numa fase que eu não tô muito pensando em casa alugada é sua, sabe? Você fica meio num limbo de querer entender se posso ou não posso? É minha ou não é? Eu tô na terapia aqui também. Fala o que vocês acham. E aqui, elucubrando dentro dessa nossa terapia aqui, pra finalizar, eu não saí da casa dos anos 60 assim porque eu deixei de gostar dela. Eu saí dessa casa porque não era mais possível ficar. E a casa é um relacionamento, né? É do seu ser com o seu lar. E eu acho que é bem legal de pensar nisso. O assunto está aberto aí, não fiz nenhum tipo de fechamento. É mais pra gente trocar essa ideia. Espero que você tenha gostado da fofoca, porque vocês amam fofoca. Até a próxima. Beijo, fui. Gente, adorei a visita e eu vejo vocês aqui pelo YouTube.